Pronto. Então, do Caminho, Verdade e Vida, a lição 68. Além túmulo, qualquer coincidência é mera semelhança, não é assim? Qualquer semelhança é mera coincidência. Ok. E se não há ressurreição de mortos, também o Cristo não ressuscitou. Paulo, na primeira carta aos Coríntios. Teólogos eminentes, tentando harmonizar interesses temporais e espirituais, obscureceram o problema da morte, impondo sombrias perspectivas às simples soluções que lhe é própria. Muitos deles situaram as almas em determinadas zonas de punição ou de expurgo, como se fossem absolutos senhores dos elementos indispensáveis à análise definitiva. Declararam outros que, no instante da grande transição, submerge-se o homem num sono indefinível até o dia derradeiro consagrado ao juízo final. Hoje, no entanto, reconhece a inteligência humana que a lógica evolveu com todas as possibilidades de observação e raciocínio. Ressurreição é vida infinita, vida é trabalho, júbilo e criação na eternidade. Como qualificar a pretensão daqueles que designam vizinhos e conhecidos para o inferno ilimitado no tempo? Como acreditar permaneçam adormecidos milhões de criaturas aguardando o minuto decisivo de julgamento, quando o próprio Jesus se afirma em atividade incessante? Os argumentos teológicos são respeitáveis. No entanto, não deveremos desprezar a simplicidade da lógica humana. Comentando o assunto portas adentro do esforço cristão, somos compelidos a reconhecer que os negadores do processo evolutivo do homem espiritual, depois do sepulcro, definem-se contra o próprio Evangelho. O Mestre dos Mestres ressuscitou em trabalho edificante. Quem, desse modo, atravessará o portal da morte para cair em ociosidade incompreensível? Somos almas em função de aperfeiçoamento, e além do túmulo, encontramos a continuação do esforço e da vida. Ao longo do nosso estudo de hoje à noite, vai dar para encaixar bem isso aí, principalmente a última frase, né? O último parágrafo. Vamos, nesse momento, elevando o nosso pensamento ao nosso querido Mestre Jesus, rogando para que Ele nos abençoe. Mas não poderíamos pedir as bênçãos sem antes agradecer por esta oportunidade de estarmos reunidos, ainda que distantes, mas muito próximos do coração de cada um. Obrigado, querido Mestre, obrigado aos amigos espirituais que nos assistem nessa tarefa de estudo. Obrigado por trazerem tantos outros amigos que aqui vêm se juntar a nós para que aprendam conosco, juntos aprendamos essa realidade espiritual tão importante para as nossas vidas, não somente de encarnados, mas como espíritos imortais que somos. Em vosso nome, querido Mestre, em nome de todos esses amigos que aqui estão, iniciamos agora a nossa sessão de estudos da noite de hoje. Que assim seja. Muito bem, sejam todos bem-vindos. Que possamos ter momentos aí de bastante reflexão e conhecimento. O assunto hoje é um assunto bastante, eu diria, empolgante, porque ele nos dá a possibilidade de aprender muito a respeito de uma coisa importante, que é o perispírito. Para alguns, o perispírito pode ser algo assim, meio sem pé nem cabeça, ou então difícil de entender. Mas hoje a gente vai procurar fazer de uma forma muito, muito simples, uma forma que todos nós possamos entender, e nós não vamos explorar tudo, porque é um conhecimento realmente bastante largo, bastante grande, né? Então vamos
entender isso de uma forma mais simples, como eu disse. Bom, esse é o tema nosso, é uma sessão virtual de estudos, e as nossas duas casas estão juntas aqui para hoje falar sobre o perispírito. Bom, a doutrina dos espíritos, ou a doutrina espírita, ela é de uma beleza bastante grande, porque ela trabalhou uma coisa importante em no nosso conhecimento. Ela começou com livros. E esse livro que a gente buscou bastante das informações chama-se Perispírito. É um desses três que aí está. E na abertura, na apresentação, o professor Hernani Guimarães Andrade, que foi um grande estudioso, um cientista, na verdade, né? Que trabalhou muito a realidade do espírito, né? Fez estudos nesse sentido, ele que faz a abertura desse livro, no ano 2002. E eu tirei essa frase aqui pela importância que me pareceu. O Espiritismo atingiu um tal nível de cultura e amadurecimento por parte de seus adeptos que já está a pedir uma fonte de consulta com as dimensões da presente Enciclopédia do Espiritismo. Essa Enciclopédia do Espiritismo são 5 volumes até agora editados, né? Então nós temos aí esses 3, né? O Perispírito, Teoria da Mediunidade, Compêndio de Espiritismo. Tem também o Descobrindo o Espiritismo e o Espiritismo século XXI. Não é muito fácil de encontrar esses livros, mas eu ainda espero complementar essa coleção. Bom, a enciclopédia ela é como que um ponto de partida, porque o dinamismo do conhecimento, do estudo espírita, é bastante grande, é dinâmico, ele não para nunca. Então a gente tem que, como a ciência, o Espiritismo tem que evoluir também. O alicerce são as obras de Kardec, não somente as 5 obras, mas a Revista Espírita, o que é o Espiritismo, enfim, toda a obra que ele deixou para a gente. Então, ali está realmente o alicerce. E depois vem o complemento, através de obras complementares, através da ciência, que é a confirmação do que a gente lê no Livro dos Espíritos, estuda no Livro dos Espíritos e nos demais livros das obras básicas e tudo mais, né? Bom, logo no começo, a questão 27 do capítulo 2, Elementos Gerais do Universo, é quando ele está tratando da matéria, quando está tratando do princípio das coisas. Então ele fala o conhecimento do princípio das coisas, que é o item 1. Quando ele fala princípio das coisas, quando ele fala de coisas, me soa estranho, porque ele coloca junto com a palavra coisas, Deus. E para mim é tão assim, chocante falar isso, mas não tem uma outra palavra. Vocês vão entender aí. Então, na questão 27, bem no começo, né, do livro primeiro, haveria, sim, 2 elementos gerais no universo, a matéria e o espírito, né? Os espíritos confirmam, sim, existe realmente a matéria e o espírito, mas acima de ambos, Deus, o Criador, Pai de todas as coisas. Essas 3 coisas são o princípio de tudo que existe. Aí ele chamou de Trindade Universal. Então, no universo inteirinho, tem isso aí. Tem Deus, causa primária de todas as coisas, a inteligência suprema, tem o espírito e a matéria. Ainda que o espírito esteja caminhando para chegar no espírito, que ainda é o princípio vital, né? Então ele vai progredindo até chegar no princípio inteligente. E, claro, se converte depois no seu aspecto tríplice de espírito encarnado, né? Como uma oportunidade. Mas vamos mais adiante falar sobre isso. Mas ao elemento material é necessário juntar o fluido universal, ou fluido cósmico universal, que exerce o papel de intermediário entre o espírito e a matéria propriamente dita. Então, vocês veem que a matéria propriamente dita é essa sólida. Então, entre um e outro, precisa de elos de ligação, porque o espírito e a matéria não se misturam sem que haja esse fluido cósmico que envolve a todos, que inclusive a todos e a tudo, né? Que a gente já chegou a falar que é como se fosse num aquário, o meio líquido é
o fluido cósmico universal, fazendo uma comparação. Então, ele é esse intermediário entre o espírito e a matéria propriamente dita, demasiado grosseira para que o espírito possa exercer alguma ação sobre ela. Então, ele não consegue, porque a matéria é grosseira, a matéria é todo esse material sólido, né? É muito para o espírito. Então, ele precisa desse intermediário. Embora, de certo ponto de vista, se pudesse considerá-lo como elemento material, ele se distingue por propriedades especiais. Estamos falando aqui do fluido cósmico. Se fosse simplesmente matéria, se o fluido cósmico universal fosse simplesmente a matéria, não haveria razão para que o espírito não o fosse também. Olha só, ele está colocado entre o espírito e a matéria. É fluido, como a matéria é matéria. Suscetível, então, um é um, o outro é outro. Tá? Suscetível em suas inumeráveis combinações com esta e sob a ação do espírito de produzir infinita variedade de coisas, das quais não conheceis mais do que uma ínfima parte. Ou seja, o fluido cósmico universal, isso que envolve tudo, que é esse elo de ligação entre o espírito e a matéria, ele é a matéria-prima da matéria. Olha aqui, vamos pensar de forma simples. Quando a gente vai fazer um bolo, a gente pega as matérias-primas, mistura, bate, põe no forno e tira, sai um bolo. Então, a matéria-prima do bolo são os ingredientes. Para fazer a matéria física, nós precisamos de um ingrediente, que é o fluido cósmico universal. O único ingrediente que determinadas mudanças fazem com que ele se torne a matéria. E olha a variedade de matéria que está aí. Vocês se lembram da palestra que a gente estava tendo na última quarta-feira, né, do Dr. Jaider, quando ele falou na tabela periódica. Nossa, ele chamou para a gente lá atrás, né? Então, a matéria, a tabela periódica dos elementos, ali estão contidos todos os elementos conhecidos nesse plano. Ainda que seja algo assim que tenha vida, que são materiais radioativos, né? Que tenha vida muito breve, mas está tudo ali, desde as mais simples, as mais complexas, né? Mas está tudo ali. E cada um daqueles elementos veio do fluido cósmico universal modificado para que fosse cada um daqueles elementos. Agora, vocês imaginem, aquilo é conhecido. E a gente pega aqueles elementos e combina, vão dar outras matérias, outros materiais. E combinação de outros materiais com outros vão dar outros ainda. Então, a oportunidade que nós temos de transformação da matéria é muito grande. Basta ter o conhecimento. O único móvel, a única alavanca de transformação de tudo isso é o conhecimento, é a inteligência aplicada, né, na ciência, né, tudo isso. Esse fluido universal, fluido cósmico universal, ou primitivo, então, vamos chamar o fluido primitivo, ou elemento, ou seja, o fluido elementar, né, sendo o agente de que o espírito se serve, então o espírito se utiliza dele. É o princípio sem o qual a matéria permaneceria em perpétuo estado de dispersão. Ou seja, ninguém misturaria esses ingredientes, continuaria como fluido cósmico sempre, né? E não adquiriria jamais as propriedades que a gravidade lhe dá. Tudo que é massa, tudo que é material, está sujeito à lei da gravidade. Quem quiser provar isso, é só pegar qualquer coisa que está na frente de vocês, menos o telefone, né, e deixa cair no chão. Simplesmente a gravidade que está agindo ele. Então, a matéria toda está sujeita a essa lei, né? Então, por isso que ele fala nisso, né? Aí, no livro dos Espíritos, no item 4, quando trata do perispírito, que é o centro do nosso tema, que é o que nós vamos falar. Na questão 93, Kardec pergunta, o espírito propriamente dito, então ele está falando do espírito, alguma coisa que é a última palavra em termos de vida, né? Ele não está falando do espírito como a gente está acostumado. Vamos pensar assim. Então, é aquilo que move tudo. O corpo, agora que a gente sabe, ou sabíamos antes, o perispírito, né? É aquele centro de tudo, né? Então, o espírito propriamente dito vive a descoberto?
Está pelado, não tem nada que envolva ele? Ou como pretendem alguns, é envolvido por alguma substância? Tem alguma coisa que envolve essa vida? Né? É perguntado para os espíritos. Aí os espíritos falam assim, o espírito... antes de dar a resposta, vamos lembrar que a resposta foi dada no ano de 1850. A ciência era uma. Nem tinha termos para tudo que foi colocado no livro dos Espíritos. Então, olha só como ele se refere ao perispírito. O espírito é envolvido por uma substância que é vaporosa para ti. Quer dizer, é um vapor. O vapor a gente não enxerga. A gente só enxerga quando ele condensa, né? Tiramos aí o refrigerante da geladeira, colocamos ele no tempo, o vapor que está tudo em volta, que a gente não vê, vai e condensa em torno dessa garrafa, porque ela está gelada. E aí a gente vê as gotinhas de água correndo, né? Então, o vapor, né, quer dizer, essa substância que para nós é invisível, que é vaporosa, mas ainda bastante grosseira para nós, ou seja, os espíritos vêm com muita facilidade, suficientemente vaporosa, entretanto, para que ele possa, ele espírito, né, ele, esse ser sem corpo, se elevar na atmosfera e se transportar para onde quiser. Claro, desde que ele tenha essa capacidade. Tem espírito que é tão materializado que precisa tomar ônibus para ir de um lugar para outro, né? Precisa abrir a porta, alguém que abra para ele a porta, porque ele não consegue passar pelo obstáculo que é o aparelho. Aí Kardec faz uma observação, e é justamente quando nasce a palavra perispírito. Como a semente de um fruto é envolvida pelo perisperma, o espírito propriamente dito, que é essa vida, né, é revestido de um envoltório que, por comparação, fez uma comparação, se pode chamar perispírito. Bom, ele era um professor, ele era gramático, estudioso da língua francesa, então ele não teve dificuldade nenhuma de compor do grego peri, que significa em torno, ao redor, né? E do latim spiritus, que é alma, que é o espírito, do ponto de vista gramático, né? De vocabulário. Espírito, né? Que seria para a gente a alma. É o envoltório sutil e perene da alma. Perene. Aí lá embaixo está substantivo, que dura para sempre, que é eterno, perpétuo. Então, nesse momento, vamos já tomar como referência, e não tem lugar nenhum na literatura na literatura espírita, pelo menos que está ao meu alcance, nunca vi palestrante falar, nunca vi nada que dissesse que um dia o espírito perderia o perispírito. Ele é perene. O perispírito não morre. Gabriel Delany, ele fala, nem a temperatura do sol consegue destruir o perispírito. Isso, inclusive, nos leva a pensar que o sol é local de reunião de espíritos puros. Então, ele tinha razão, né? Então, esse envoltório sutil e perene da alma, que possibilita sua interação com os meios espiritual e físico. Olha só que interessante. O perispírito toma agora para a gente uma importância de estar presente, de estar ligando dois mundos, o mundo espiritual, o meio espiritual, e o meio físico. Então, ele nos permite isso. Aí, mais para frente, a gente vai ver no que é o Espiritismo, de Allan Kardec, falando que alma, agora ele está falando alma, que é aquela vida, aquele sopro de vida, aquela criação de Deus, que a gente nem sabe designar ainda. O que é alma? Nós não sabemos. A linguagem nossa é pobre, o conhecimento nosso é pobre. Mas é aquilo que movimenta o ser. A alma e o perispírito constituem um todo indissolúvel. Não dá para tirar um do outro, não dá para separar um do outro. É um vivendo dependendo do outro. Um agindo dependente do outro, né? Então, os dois juntos formam o que é chamado o espírito. Então, a alma mais o perispírito, aí nós temos um espírito. Tá? Nesse caso, para compreensão, está desencarnado. Então, nós estamos aqui agora tendo na nossa frente, que cada um imagine
um desencarnado. O que ele tem? Ele tem a alma e em volta dele o perispírito. E nós chamamos esse desencarnado de espírito. Então, a alma é um ser simples. Mas não vamos pensar no simples e ignorante, aquele, não. Vamos falar de um simples e composto. O que é simples é um só. Composto é mais de dois ou mais. Né? Então, simples, a alma. O espírito, que é o perispírito, mais a alma, é um ser dual, duplo. Né? Então, ele tem esse valor 2. E o homem, um ser trino. Então, o encarnado, ele tem 3 coisas ali que compõem ele. É a alma, é o perispírito e é o corpo. Bom, eu trouxe aqui comigo. Vocês conseguem ver? Alguém disse que consegue ou não? Faz todo mundo positivo aí para Sim. Carol. Tá. Isso aqui é um encarnado. Tá? Eu gostaria que vocês vissem isso como um encarnado. Esse encarnado, ele tem um corpo físico. Vou começar de trás para frente. Esse aqui é o corpo físico do encarnado. Tá? Ele tem o perispírito, onde ele contém dentro, onde ele envolve a música, que é a alma. Então, a alma desse todo é a música. O que mantém essa alma contida em algum lugar, precisa estar em algum lugar. Não dá para ter uma alma penada, isso é só no vocabulário nosso, não tem como. Tem que ter o perispírito e lá dentro a música, a alma. Tá? E ela tem os seus valores, né, que refletem no corpo. Então, aqui está tudo escrito, né, nessas etiquetas, o que ele tem de valores, os valores espirituais dele, que no fundo, são os valores da alma. É a alma que está buscando, que está experimentando, que está aprendendo. Então, ela tem esse conteúdo de experiências, das reencarnações, ou do que ele aprendeu no plano espiritual, na erraticidade. Então, está aqui. E reflete, agora ele está encarnado, reflete no plano. Tanto que vocês podem ver os defeitos dele. Tem um monte de defeito aqui. Cada etiqueta dessa é uma. Eu agora vou tocar uma música que é a condição que ele está agora. Que esse espírito está aqui. Então, vocês me dão só um minutinho que eu vou colocar uma música que está em algum lugar aqui. Ou não. Só falta ter fechado, né? Pessoal, eu tenho ensaiado, viu? Mas agora foi. Ouça um pouco, eu vou dar uns 20 segundos só para vocês ouvirem isso, porque senão alguém não vai dormir de noite, ou vai ter problemas aí, sei lá, com... Essa aqui, a música, ela é extremamente... Acho que não precisa mais que isso, né? Essa música, o que ela faz? Ela nos mostra a condição espiritual desse espírito que está no disco. Agora nós vamos... Só um momento. Deixa eu me achar aqui.
Essa é boa, né? Bom, agora o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos, com o passar do tempo, esse perispírito, quer dizer, esse desencarnado que aqui está, com o passar do tempo, ele vai tirando todas as suas mazelas, ele vai aprendendo a viver, ele vai tirando, olha só, a inveja, os vícios. Vocês viram a trilha sonora do umbral, né? É o típico, a ganância, é a condição que ele representava, o ódio. Olha só o que está acontecendo com ele. Olha como ele está se limpando aqui. Nós temos aqui também a maledicência, temos as doenças. E aí, a cada vez, olha, o ciúme. Finalmente, os top das paixões e das nossas antivirtudes. O egoísmo e o orgulho. O orgulho é mais difícil de sair, como vocês podem perceber, né? Aí o que vocês têm? O reflexo do espírito se dá no corpo, passando pelo perispírito. Então nós já temos aqui um ser muito mais evoluído, muito melhorado. E aí a gente experimenta ouvir ele. O que será que ele tem para nos oferecer em termos de conteúdo? Eu ficaria ouvindo, que acho que é até melhor a voz, né, essa música do que a minha voz, mas a gente tem que dar prosseguimento aqui à nossa reunião. Então, vocês puderam perceber qual que é a nossa a temática, né? Qual que é? É a gente realmente... Opa! Luiz, acho que você vai precisar editar isso aqui, viu? Todos estão vendo que a gente voltou para o... Tudo certo. Então, vocês perceberam que esse aspecto trino do encarnado é a alma, o perispírito e o corpo. Tá? Aí Kardec vai um pouco mais além e fala assim, seria mais exato reservar a palavra alma para designar o princípio inteligente, aquilo que move tudo, aquilo que é o ser vivo, né? E o termo espírito para o ser semimaterial formado desse princípio inteligente, que é a alma, né? E do corpo fluídico, que é o perispírito. Mas como não se pode conceber o princípio inteligente isolado da matéria, nem o perispírito sem ser animado pelo princípio inteligente, as palavras alma e espírito são no uso indiferentemente empregadas uma pela outra. Então a gente está sempre falando aquela alma, aquele espírito, para a gente é a mesma coisa. Normalmente a gente usa mais, mas nós sabemos agora o que é um, o que é outro, porque filosoficamente é importante fazer essa diferença. Foi isso que Kardec levou a gente a concluir. Então, a partir de agora, a gente vai ver
muitos termos, não agora na apresentação, mas vamos pensar, e vocês cada vez que lerem isso, vocês vão ouvirem, vocês vão ver a frequência com que isso vai se dar. Os termos mais comuns para esse corpo espiritual, por perispírito, é exatamente isso. Perispírito, por Kardec, corpo espiritual, que Paulo utilizou, e psicossoma, que André Luiz utilizou. Então estão aí os termos mais frequentes nesse tipo de aplicação, né? Bom, seguindo ainda o conceito de natureza, alma é, a bem dizer, o princípio inteligente, imperceptível e indefinido como o pensamento. Então, nós não percebemos e não definimos, né? Como não definimos ainda o pensamento, temos dificuldade disso. No estado dos nossos conhecimentos, não podemos concebê-lo isolado da matéria de maneira absoluta, posto que, formado de matéria sutil, o perispírito dele faz um ser ilimitado. Faz de quem? Da alma, né? Então, esse ser limitado, definido e circunscrito à sua individualidade espiritual. É isso que faz o perispírito. Ele torna essa alma, né, esse ser, circunscrito, ele pode conter isso. De onde se pode formular essa proposição? A união da alma, do perispírito e do corpo material constitui o homem. A alma e o perispírito separados do corpo constituem o ser chamado espírito. Nas manifestações não é, pois, a alma que se apresenta só. Está sempre revestida de seu envoltório fluídico. Esse envoltório é o necessário intermediário, através do qual ele ate, acho que era isso, sobre a matéria compacta. Ele atua. Ele age. Nas aparições não é a alma que se vê, mas o perispírito. Então aí a gente já está começando a entrar no campo assim das propriedades do perispírito. Do mesmo modo que quando se vê um homem, vê-se o seu corpo, mas não é o pensamento, a força, o princípio que o faz agir. Não dá para a gente ver isso aí. Só vê o externo, por fora. Tá? Do mesmo jeito que quando a gente vê o perispírito, a gente não está vendo a alma. Né? Agora, Leon Denis faz também, no livro Cristianismo e Espiritismo, faz uma definição aí. Né? Chamamos de espírito a alma revestida do seu corpo fluídico, que é o perispírito. A alma é o centro da vida do perispírito. Como o perispírito, é o centro da vida do organismo físico, que é o corpo. E nós vamos trabalhar isso, nós vamos mais para frente ver, e vocês vão ver a beleza do que é isso aí, né? Do que ele está falando aí. Ela que sente, pensa e quer, ela a alma. O corpo físico constitui, com o corpo fluídico, que é o perispírito, o duplo organismo por cujo intermédio ela, a alma, atua no mundo da matéria. Então, são os recursos, a matéria, né, o perispírito e a matéria, são os recursos que a alma faz com que a gente interaja aqui nesse mundo, no mundo material. Finalmente, depois da morte, né, de Leon Denis, no livro Depois da Morte, ele fala, o perispírito, invólucro fluídico permanente, de novo, permanente. Permanente quer dizer sempre. Invisível aos nossos sentidos naturais, que acompanha a alma em sua evolução infinita. Olha que bonito. O perispírito não larga da gente. Nós precisamos dele. E ele vai caminhando com a gente na evolução infinita. E com ela, com a alma, se melhora e purifica. Lembra de retirar as etiquetas? Com todos os defeitos, as paixões, o que a gente carrega, né? Então, é isso, para se purificar. Evolução em dois mundos, de André Luiz. O perispírito apresenta-se como uma formação sutil, urdida em recursos dinâmicos. Olha que interessante. Isso aqui também é fantástico. Olha. Formação sutil, urdida, quer dizer, produzida, né, em recursos dinâmicos, extremamente porosa e plástica, em cuja tessitura as células, noutra faixa vibratória,
à face do sistema de permuta visceralmente renovado, se distribuem mais ou menos à feição das partículas coloides, com a respectiva carga elétrica, comportando-se no espaço segundo a sua condição específica e apresentando estados morfológicos, né, de formas, conforme o campo mental a que se ajusta. O que ele quer dizer com isso? Imagina toda essa matéria, essa energia, né, que o perispírito está trabalhando, né? É recurso dinâmico, aquilo está vivo. Ele só não tem vida própria porque quem está dando vida a ele, quem está trabalhando através dele, é a alma. Seja consciente ou inconsciente, seja automático ou seja premeditado. Está pegando essas partículas todas, coloidais, partículas coloidais são tamanhos assim de muito, muito pequeno, né? Que está ali formando, urdindo, construindo, né? Para que o espírito se manifeste no ambiente apropriado, de acordo com assim, o nível evolutivo que ele se apresenta. Por isso que ele fala, comportando-se no espaço segundo a sua condição específica. É importante, em cada lugar, no espaço que ele está presente, ter possibilidade para poder se manifestar, né? Aí, mais para frente, no livro Compêndio do Espiritismo, o Zalmino Zimmermann, ele fala, dada a natureza altamente dinâmica, de novo, o perispírito instrumentando a alma, ou seja, a alma é senhora de toda aquela atividade, de toda aquela dinâmica, é um ininterrupto emissor de energia, tão mais quintessenciada quanto mais evoluída esta for. Então, ele está produzindo energia. O perispírito, quer dizer, na verdade, é a alma, através do perispírito, produzindo energia, né? E, ao mesmo tempo, recebendo energia. É um receptor, dependendo sempre do estado mental e do meio que gravita. Depende do espírito, da condição evolutiva e do mundo que ele está. Então, essa interação toda é o que ele quer dizer, tanto André Luiz quanto o Zalmino Zimmermann. Isso torna o perispírito uma condição fantástica. Ele é o elo interexistencial. Então, ele é o que junta duas existências ou duas maneiras de existir. Olha que coisa! É um pé em cada canoa, falando uma linguagem bem informal, né? O espírito, na sua trilha evolutiva, compartilha sua existência em dois planos existenciais. É o plano espiritual e o plano material. Tá? O existir é um interexistir. Então, nós vivemos dois mundos. Quando alguém falar assim, o planeta Terra, a vida que está aqui, a humanidade que está aqui, pense na humanidade encarnada e desencarnada. Porque a inter-relação, essa interexistência, é todo dia, toda hora, é sempre. Sempre. E sempre vai ser assim. Porque as experiências que os encarnados têm, nós, nesse momento encarnados, elas dependem muito do que foi quando a gente veio para cá. E também da influência de espíritos que também estão aqui compartilhando, ainda que a gente não veja, ainda que a gente não sinta, e estão compartilhando esse espaço, que é todo o espaço, tanto físico assim, o planeta, né, com tudo que tem aqui de físico, e também em volta, vivendo nesse mundo paralelo, que é o plano espiritual. Então, o recurso né, que a providência divina nos dá, que é o perispírito, ele é o espelho da alma e o sustentáculo do corpo. Espelho da alma. Lembra das etiquetas que estavam aqui? Então, a alma refletia no perispírito, que por sua vez reflete no corpo, mas podemos falar só do espírito nesse momento, ou do encarnado, como seja, mas aqui tinham todas aquelas etiquetas com os antivalores que a gente carregava com a gente. Então, a alma reflete
Então, o perispírito e o corpo são reflexos, espelho da alma, né? E o perispírito, o sustentáculo do corpo. Aí, mais para frente, ele fala: o seu conhecimento, por certo, olha, o conhecimento sobre o perispírito contribuirá um dia, cedo ou tarde, para a ciência, ou melhor, os cientistas, abram-se definitivamente à espiritualidade. Porque ele é o elo. Quando a ciência aceitar o perispírito, vai se abrir um mundo enorme, um horizonte fantástico na frente dos cientistas. Porque quem vai aprovar, quem vai comprovar a existência do espírito, a reencarnação e tudo isso, serão os cientistas. Espírita não vai comprovar. Não precisa, nós já sabemos. Então, depois a transcendentalidade, né? Ou seja, a gente transcender a matéria, né? Ou no caso o espírito, com a convicção e o empenho que só as escalas mais altas do saber podem propiciar. Né? Então, todo esse conhecimento, essa convicção, só mesmo um conhecimento muito elevado. E a gente vai comprovar isso um dia, cedo ou tarde, esse conhecimento. Né? Bom, o perispírito tem algumas propriedades. Na verdade, tem muitas propriedades. Ele tem, por exemplo, a plasticidade. A plasticidade, ela reflete o estado mental da alma. Se eu sou um cara triste, acabrunhado, eu sou um espírito desencarnado. Estou aqui, sofredor, me sinto machucado, ferido, inclusive eu não tenho parte de um membro, não tenho braço. Né? Tudo isso aqui está na minha mente, né? Que, claro, sou eu, é minha alma. Então, ela reflete aonde? No perispírito. E esse pensar, essa maneira de ver a mim mesmo, dá essa plástica, essa forma ao meu perispírito. Então, eu me apresento todo esfarrapado, me apresento todo machucado, cheirando mal, enfim, tudo. Imagina um sujeito assim, tá um caco, né? O que está mantendo essa plasticidade é a mente dele. Ao passo que se a gente vê um espírito luminoso, feliz, né, bem vestido, não precisa nem ter terno, gravata, um vestido de baile, não, bem vestido, a simplicidade, limpo, ele está refletindo o estado da alma. Então, ele plastifica, não de plastificar, mas ele dá a plástica, ele dá a forma para o perispírito, quando o espírito é mais elevado. Olha que interessante, sempre a gente vira e mexe, a gente se lembra da bendita da escala espírita, né? Então, tudo cabe nessas explicações aí, e tudo até que a gente andou vendo aí, até no exemplo do CD, né? A escala espírita. Densidade, ela reflete a evolução do espírito e dá esse peso para ele. Um espírito inferior, do ponto de vista evolutivo, ele é pesado. Ele dá para ver assim, a densidade dele é elevada. Elevada do ponto de vista, quanto mais denso, mais pesado. Né? Então, é a condição dele, é a condição mental dele. Ou também ele pode ser leve, se ele for um espírito mais elevado. Ponderabilidade. Ainda que a gente não pese um espírito aqui, no plano espiritual é capaz de pesar. Ele pode pesar, porque lá a matéria é a mesma. Né? E ela também obedece às leis da gravidade do meio. Então, eu como espírito inferior, pesado, né, eu não posso ir para um outro planeta mais evoluído. Eu estou aqui, pela lei da gravidade e vibracional do planeta, eu estou aqui atracado nesse planeta. Eu não saio daqui. Eu não posso ir para um planeta mais elevado. Né? Luminosidade. Também, se tem luminosidade, ele está na razão da pureza. Se ele é mais puro, ele reflete luz. Se ele não é puro, se ele é muito atrasado, ele é um vulto escuro. Né? Penetrabilidade. Dependendo das condições mentais, ele consegue atravessar paredes, atravessar barreiras. Por isso que a gente fala, tem espírito que ele está tão ainda atrasado,
que ele precisa tomar ônibus para se locomover. Já um espírito elevado, ele pode volitar. Ele tem essa capacidade de ir, inclusive levando alguém com ele. Quantos livros a gente não viu? Ivone Pereira, por exemplo, durante o sono, o Bezerra de Menezes tomava ela pelo braço e levava para fazer visitas em locais, favelas, ou ia para outros planos, quando ela ia escrever livros, né? Ela ia conhecer qual que era o ambiente, né? Então, essa penetrabilidade depende muito das condições mentais. Visibilidade, em situações especiais, para encarnados, que são os médiuns, consegue ver espírito, né? Então, é uma propriedade do perispírito, ainda que em condições especiais. Já para os espíritos também, em condições especiais, por exemplo, se está no plano espiritual, tem um espírito atrasado, um espírito puro, ele só se deixa ver se ele quiser, para aquele espírito atrasado. Senão, ele não vai ver. Mas se for da mesma faixa vibratória, um vai ver o outro, né? Então, um é visível ao outro. Corporeidade, ele é o corpo sutil da alma e também o modelo organizador biológico, que nós vamos ver um pouquinho mais para frente, falar um pouquinho mais só sobre ele, que é o que vai, durante a reencarnação, vai dar a estrutura física, corporal, vai orientar como vai ser o corpo daquele novo ser que vai estar encarnado, né? Se é totalmente, não digo perfeito, mas relativamente perfeito, você vai ter uma série de problemas, doenças, limitações, incapacidades, enfim. Tangibilidade, mesma coisa, quando em situações especiais, quando se utiliza do ectoplasma, o espírito pode se materializar e pode inclusive ser tocado e sentir o físico, assim, o material, né? Do espírito. Então ele é ali materializado. Sensibilidade global, através do perispírito, a alma, o espírito ali, né, mais a alma, o espírito pode, desculpa, o perispírito mais a alma, que é o espírito, ele pode perceber além dos 5 sentidos. Ele pode fechar os olhos e ver. Ele pode pôr a mão nos ouvidos, mas continuar ouvindo. Porque para o espírito, a sensibilidade não está restrita aos 5 sentidos, aos 5 órgãos da sensibilidade, que dá a sensação para ele, né? Ele vê como um todo, porque não tem motivo para ele ter, como nós aqui precisamos de olho, de boca, de nariz, de ouvido, esse tipo de coisa assim, né? Que nos dão a capacidade dos 5 sentidos. Sensibilidade magnética. Nós absorvemos, quer dizer, através do perispírito, absorvemos, assimilamos e transmitimos energias. A gente vai ver um pouquinho sobre os plexos, né? Os centros de força. Expansibilidade. Ele tem a capacidade de se expandir. E isso é muito utilizado durante o transe mediúnico, aumentando o campo de sensibilidade. Então, durante o transe mediúnico, o perispírito se amplia, aumenta o seu campo. Bicorporeidade. Desdobra-se em 2 e se tornando ambos visíveis. Eu posso estar aqui, eu entro num transe aqui, né? E aí eu me desloco e até me mostro presente em outro lugar, né? E esse é ainda algo assim que pouco se sabe. Só sabe que existe, mas pouco se explica como que ocorre, como é que é o mecanismo. Talvez a gente não esteja preparado para isso ainda. A unicidade é a individualidade da alma. Se a alma é indivisível, o perispírito também. Não dá para tirar metade do perispírito e ficar com um pouco lá, um pouco aqui. Não, é uma coisa só, porque ele está envolvendo a alma, né? Então, ele tem essa unicidade, ele é único, né? Perenidade, ele é indestrutível, como a própria alma.
Uma vez criada a alma, ela é imortal. Uma vez que nós temos essa capacidade de construir o nosso perispírito conforme o meio que a gente está, absorvendo a matéria que está naquele ambiente, naquele mundo, então, mesma coisa. O perispírito é algo perene para a gente. Mutabilidade. Nós estamos falando aí de estrutura e forma, não estamos falando de plasticidade. Imaginem o nosso modelo organizador biológico para construir um corpo, para orientar a construção de um corpo. Lá atrás, lá no nosso passado, gerava o homem das cavernas. Hoje, geram pessoas mais bonitas, que somos nós. Comparativamente falando, somos muito mais bonitos. Então, ao longo do tempo, ao longo da evolução, houve essa mudança, essa mutabilidade, essa propriedade de mutabilidade está sendo aplicada aí. Então, nós estamos falando de estrutura e forma, de evolução. Né? Capacidade refletora, que é aquilo que a gente estava vendo no disco. A gente reflete o que realmente nós somos e dá a condição para que todo mundo veja a nossa posição evolutiva. Então, e isso é automático, isso não tem. Uma vez que a gente está desencarnado, não dá para enganar ninguém. O perispírito, ele demonstra, ele reflete o que nós somos. Odor. Engraçado que na última quarta-feira, antes de começar o seminário, nós temos uma companheira lá que ela tem frequentado a nossa sala para o seminário, lá na França. E ela estava falando da mediunidade dela. Ela, quando ela passa uma pessoa perto dela e tem algum espírito acompanhando, ela sente um cheiro desagradável. O que identifica a condição do espírito é o cheiro. Então, isso é do perispírito, que naturalmente é o reflexo da alma, mas é o perispírito que está gerando. Ele que é essa parte material, ele que doa, que exala essa parte material que é o odor. Né? Então, ele pode refletir miasmas pestilentos, né? Ou flores. Tem espírito, se alguém se lembra do filme Divaldo, a mãe dele, ela, quando Joana de Ângeles estava perto, ela sempre falava, mas está cheirando flor, tem cheiro de flores, né? Tem cheiro de rosas. Então, quem assistiu o filme pode lembrar disso aí. E, finalmente, a temperatura. Não é essa temperatura que esquenta ou esfria, né? É do fogo, é do gelo. Não, é a sensação emocional. Então, os sofredores têm uma sensação de frio, aquele frio na espinha, aquela coisa assim que a gente sente sem estar sentindo propriamente o frio. Né? E o calor agradável dos espíritos elevados. Então, os sofredores dão uma sensação térmica, de sensação emocional, de frio. E dos espíritos mais elevados, um calor agradável, alguém que abraça. Né? Eu me lembro, ela não deve estar aí agora, mas a Kátia, várias vezes, quando o espírito se aproximava dela, um espírito mais elevado, ela falava, nossa, eu senti um calor tão agradável. Então, é a condição do espírito. Então, essas são as propriedades conhecidas, que deve ter muito mais, mas o que hoje a gente tem, que foi estudado, né, por Kardec e depois os demais, os que vieram depois dele. Então, essas são as condições, ou melhor, as propriedades. Né? Funções. Carol, está todo mundo acordado? Está todo mundo bem? Estamos. Estou aqui. Tá bom. Pelo menos você, né, Carol? Bom, funções do perispírito. Tem 4 funções conhecidas. A função instrumental, individualizadora, organizadora e sustentadora. Olha só que interessante cada uma delas. Estamos falando do perispírito aqui no nosso corpo. Agora nós estamos falando de encarnado. Né? Instrumental é servir de instrumento para a alma. Ou seja, é para ela ter essa condição de elo interexistencial, né? Da gente poder
estar assim inteirado entre esses dois mundos, interagindo entre esses dois mundos, né? O espiritual e o físico. Então, é instrumental essa função. Individualizadora. A alma é única e diferenciada, e o perispírito reflete, assegurando-lhe a identidade exclusiva. Então, essa identidade nossa, é através dela que a gente pode, né, através dessa função individualizadora, que a gente vê o espírito. Ah, é um homem. Não, é uma mulher. Não, é uma criança, é um jovem, é um velho, é alguém com essas características, é alguém bem vestido, é alguém mal vestido, é alguém, percebe? Então, esse indivíduo tem características próprias de cada um, né? Organizadora. Esse é essencial quando se trata de reencarnar. Essa função organizadora que vai dirigir a formação do corpo físico. E quem deu, né, o nome de modelo organizador biológico, que é muito apropriado. Eu gosto muito dessa função, dessa maneira de tratar o perispírito. É como, vocês imaginem agora, uma garrafa de água vazia. Imagine o formato dela. Qualquer um. Cada um imagina. Pode ter gargalo, pode ter um bojo grande, não importa. Aí nós temos uma jarra aqui, essa jarra de água. Aí a gente vem com o funilzinho ali, coloca a água e enche todinho. Então, o que tinha no formato ali, que não importa o que era da jarra, só para conter ali, tomou a forma da garrafa que nós imaginamos. Então, essa é a função organizadora, é dar forma, como se fosse uma forma. É o modelo organizador biológico. Ele que vai orientar todas as características importantes para que o encarnante, o reencarnante, possa ter a sua experiência reencarnatória nessa oportunidade. E sustentadora, finalmente, essa aqui, olha que interessante, ela absorve e produz fluido vital. Se está produzindo fluido vital, está encarnado, está vivo. Acabou o fluido vital, não tem vida ali. Só que, além de ser essa usina, que é a alma que impulsiona isso, é a alma que produz isso, é ela que trabalha isso, ela também absorve de fora, né? E tudo isso, esse vai para fora, vem para dentro e tal, é para dirigir ao corpo físico, para a manutenção da vida, para que os órgãos funcionem. Órgãos, sejam eles funcionando de forma automática, involuntária, ou aqueles que são voluntários. Eu, quando estou falando, estou mexendo com os braços aqui. Isso não é involuntário. Eu estou fazendo, pode ser por hábito, mas se quiser eu paro. Agora, eu não consigo parar agora, nesse momento, o meu coração. Então, ele é involuntário. Então, tudo isso, essa vida que está pulsando aqui dentro de mim, dentro de cada um de nós, a humanidade, é o perispírito que está absorvendo e está transmitindo essa energia, esse fluido vital, né? Então, na renovação celular ele ajuda. Então, na manutenção da vida de uma forma geral, funcionamento dos órgãos, renovação celular, imunidade, tudo isso. Tem gente que vai com a pilha fraca, né? Por quê? Produz pouco, mas isso é uma condição dele também. Ele pode mudar isso. Parte pode ser com ajuda, medicamento, o que for. Parte é dele. Ele tem que fazer isso, né? Ou ainda receber de fora. A gente vai no centro e toma um passe. O passista tem essa capacidade de gerar, de emitir, de envolver, produzir o fluido, esse fluido vital, para que possa auxiliar o paciente e aí ele ter mais forças para retomar. Então, essa carga energética é para ajudar ele. Mas quem vai dar sequência para isso, quem vai realmente resolver o problema dele, é o paciente, né? Aqui nós vamos falar um pouquinho sobre os centros vitais, né? Então, a doutrina espírita, ela trata, e muitas outras escolas, ela trata de
7, né, os centros vitais. Começa lá em cima, o coronário, bem aqui no topo da cabeça, que é o que vibra mais intensamente, e ele é que está em contato com o plano espiritual, né? Até o de baixo, que é o básico, o genésico, que é o mais animal, que é o mais terra-terra, né? E entre eles nós temos o frontal, cerebral, depois temos o laríngeo, que fica aqui nessa parte, né, no pescoço, o cardíaco, naturalmente, que é em frente, que é aqui na altura do coração, o esplênico, está na altura do baço, né? E, finalmente, o básico e o genésico, que estão próximos dos nossos órgãos reprodutores, né? Órgãos sexuais. E, em Evolução dos Dois Mundos, em Dois Mundos, de André Luiz, ele se refere aos centros vitais como sendo fulcros energéticos que, sob a direção automática da alma, olha só, nós não temos, assim, exceto seres muito mais evoluídos, né? Nós não está acontecendo automaticamente, nós não estamos interferindo, né? Imprime às células a especialização extrema, quer dizer, faz com que a célula trabalhe ao máximo. Então, eles é que vão, esses centros vitais, é que vão promover na célula o trabalhar a todo vapor, a especialização extrema, pela qual o homem possui no corpo denso. E detemos todos no corpo espiritual, em recursos equivalentes, as células que produzem fosfato e carbonato de cálcio para a construção dos ossos. Imagina, está trabalhando, ele dá alguns exemplos aqui, para que a gente produza os sais, né, que vão reconstruir nossos ossos, que é uma perda constante, né? As que se distendem para a recoberta do intestino. Então, aquela camada intestinal, então, através desses centros vitais, que é absorvido, né, o perispírito está trabalhando isso aí, então, para poder auxiliar na recoberta, né, nessa película interna do intestino, as que desempenham complexas funções químicas do fígado, as que se transformam em filtros do sangue na intimidade dos rins, e nas outras tantas que se ocupam do fabrico de substâncias indispensáveis à conservação e defesa da vida das glândulas, nos tecidos e nos órgãos que nos constituem o cosmo vivo de manifestação. Então, esses centros vitais captam essa energia para promover nas células de cada um desses órgãos a atividade, produzir ao máximo para que a manifestação da vida se dê plenamente. Mas, naturalmente, que nós, por razões de passado nosso, nós carregamos conosco algumas ineficiências e que, com o tempo, nós vamos estar nos livrando dela, como esse reencarnado se livrou das dele, né? Tirando as etiquetas com todas as paixões e defeitos e tudo, né? A propósito, um dia a gente pode falar só sobre centros vitais e conhecer um pouco mais, né? Antes que alguém pergunte, isso é recorrente, né? O que é o ovoide? Como que se chega nisso, né? E tem a ver com o perispírito, porque, na verdade, é o corpo espiritual que toma essa forma, é o perispírito que toma essa forma, é o psicossoma que toma essa forma. Que forma que é? É uma esfera, né? uma forma esférica, ou ainda um pouco elíptica. A esfera é todinha redonda, né? A elíptica é um pouco mais para ovo, né? Então, por isso tem esse... é chamado de ovoide, né? Essa forma. Então, o ovoide é a forma perispiritual de espíritos desencarnados. Ninguém nunca viu andando na rua, exceto aquele personagem né, das fábulas aí, né? O Humpty Dumpty lá, aquele que é um ovo, né? Fora ele, não tem mais nenhum que esteja encarnado aí que a gente veja, né? Então, é com espírito isso aí, né? A condição espiritual ou do seu perispírito, uma condição perispiritual. Então, é a forma perispiritual de espíritos desencarnados que são observadas por médiuns ou por outros espíritos. E tem essa forma que nós falamos, esférica ou elíptica.
e a coloração é escura ou cor de chumbo, né? Então, até isso, a literatura nos deu já essa informação, literatura espírita, né? É o resultado do monoideísmo auto-hipnotizante constante de espíritos com ideia fixa e doentia por anos e anos, anos a fio, que produz essa deformação progressiva no seu corpo espiritual até que chegue nessa forma de ovoide. Então, vocês imaginem alguém pensando naquilo dia e noite, por tempo, anos e anos e anos, e aí os membros vão se atrofiando, e aí os pescoços vão se encurtando, vai ficando cada vez mais compactado até se tornar essa figura ou essa forma, né? E as ideias fixas, na maioria das vezes, são pensamentos de ódio e de vingança. Quem tocou nesse assunto há um tempo atrás, na quarta-feira, foi o Dr. Jaider. Ele se referiu a isso quando alguém perguntou sobre o Void, me lembro assim, se alguém tiver dúvida, ela pode ir lá. E ele falou que são ideias fixas e, na maioria das vezes, pensamento de ódio e de vingança. Ele falou isso porque está na literatura espírita, né? Bom, agora nós sabemos um pouquinho mais sobre perispírito, mas eu garanto para vocês que nós temos muito que aprender ainda. Apesar de hoje o privilégio de termos a doutrina espírita explicando sobre isso, da importância dele e o que realmente ele aqui se presta, né? Então é um privilégio nosso realmente ter isso. E a lição de casa é a de sempre, é uma lição de casa perene. Encarnado ou desencarnado, é a gente nos higienizar moralmente. É pegando o nosso perispírito, seja através de uma reencarnação, seja na erraticidade, a gente fazer essa higienização, tirar essas etiquetas que hoje nós carregamos com a gente, para que a gente cure a nós mesmos. É uma autocura, né? Eu preciso de ajuda, preciso que alguém reencarne comigo. Não tem problema. A espiritualidade está aí, oferecendo ajuda, né? Através de trabalho, através de sofrimento, através, seja lá o que for, através de ajuda de familiares, de pessoas queridas, tudo, né? Mas somos nós responsáveis para que a gente realmente reflita essa luz. Quando Jesus nos disse, né, quando ele falou para a gente que, né, vós sois luzes, vós sois luz, né? Mas em seguida ele falou, faça refletir a vossa luz. O que ele quer dizer com isso? Vamos trabalhar para isso, né? Eu selecionei uma música aqui muito interessante que eu gostaria de compartilhar agora com vocês. Vamos ver se a gente consegue aqui, né? Prestem muita atenção nessa música, porque ela é muito bonita. Eu não sei se eu vou conseguir, eu vou tentar compartilhar a tela, tá bom? Então, eu vou interromper. Agora vocês me veem. Agora eu vou compartilhar na tela, que é essa aqui. Porque assim vocês veem quem está cantando, que é uma moça muito bonita, uma voz fantástica, ela é dançarina também. Talvez alguns de vocês já tenham ouvido, né? Então, lá vamos nós. Sua maldade em crise, tendo que reconhecer as fraquezas de um lado que nem todo mundo vê. Fiz em mim uma faxina e encontrei no meu umbigo o meu próprio inimigo que adoece na rotina. Eu quero me curar de mim, quero me curar de
curar de mim. O ser humano é esquisito, armadilha de si mesmo. Fala de amor bonito e aponta o erro alheio. Vim ao mundo em um só corpo, esse de 1,60 m. Devo a ele estar atenta, não posso mudar o outro. Eu quero me curar de mim, quero me curar de mim, quero me curar de mim. Vou pequena e pianinho fazer minhas orações. Eu me rendo da vaidade que destrói as relações. Pra me encher do que importa, preciso me esvaziar, minhas feras encarar, me reconhecer hipócrita. Sou má, sou mentirosa, vaidosa e invejosa. Sou mesquinha, grão de areia, boba e preconceituosa. Sou carente, amostrada, dou sorriso, sou corrupta, malandra, fofoqueira, moralista, interesseira. E dói, dói, dói me expor assim. Dói, dói, dói despir-se assim. Mas se eu não tiver coragem para enfrentar os meus defeitos, de que forma, de que jeito eu vou me curar de mim? Se é que essa cura há de existir, não sei, só sei que a busco em mim, só sei que a busco. Me curar de mim, me curar de mim, me curar de mim, me curar de mim. Obrigado, Carol. Obrigada, eu. Que isso. Obrigada. É que eu fiquei perdido, você já me trouxe. Ó. Não, não fui eu, não. Foi você. Eu não mexi em nada. Não fui eu, foram os espíritos. Ah, então foi. Nós temos aí alguns minutos para a gente falar um pouco sobre... Nós temos aí quase 15 minutos, né? Quer dizer, 10 minutos. E eu queria ouvir o Tiago com algumas perguntas, né? Eu só queria dizer, bom, primeiro, obrigada, Luiz, de novo, por compartilhar aí com a gente a palestra, como sempre. É bem didático. Realmente, para mim, assim, quando comecei a estudar o perispírito, realmente era uma coisa que dava um nó na cabeça, né? E uma das coisas que me chamou a atenção na hora que você estava falando das propriedades do perispírito, essa parte para mim é a mais fascinante, né? Principalmente quando a gente começa a estudar um pouco mediunidade e tudo. E a questão da plasticidade, né? Eu acho que depois você estava falando, não, porque são realmente a ciência que vai provar a existência, né, da vida após a morte e tudo, e a reencarnação. E a plasticidade neural, né, que a gente já vê na ciência hoje, que já é tão falada, ela é muito ligada com a plasticidade do perispírito, né? Porque através da nossa plasticidade neural
nós temos a capacidade de mudar os nossos hábitos, de adquirir novos conhecimentos, mudar caminhos neurais de comportamento, das nossas crenças, tudo aquilo que está enraizado em nós, coisas que a gente faz no piloto automático, e ressignificar coisas, porque a gente não pode mudar o que entrou, as memórias, né, que a gente tem, mas a gente pode ressignificar. E quando a gente estuda muito sobre essa coisa também de inteligência emocional e entende da plasticidade neural, que a ciência mostra isso, essa nossa capacidade de se reinventar, vamos assim dizer, né? Que os nossos neurônios traz resultado para a nossa vida, nos tornando pessoas melhores, e isso reflete automaticamente no perispírito. Então, eu acho que isso está muito ligado. Nunca vi ninguém falando, associando as duas coisas juntas, mas você falou aí, me ligou essa propriedade fantástica do perispírito, porque ela reflete exatamente isso. Então, acho que falta muito pouco aí para ligar esse elo. Não, mas tem coisa hoje que a ciência utiliza, mas ela não associa com o perispírito. Sim. A homeopatia, ela trabalha justamente isso, a energia. Porque como o perispírito está absorvendo, está emitindo, está trabalhando as células, está reequilibrando, aí vai o quê? Vai o homeopata, de acordo com com o nosso psicológico, né? Ele faz o estudo e vê qual que é a característica, né? Qual que é o medicamento melhor para ele. Mas é energia. Uhum. A França não aceitava, não sei se hoje aceita, mas ela não aceitava a homeopatia porque ela não podia detectar o elemento ali. Mas não tem mais elemento, ali só tem a energia que o elemento trouxe, né? Então, é interessante isso realmente. Ainda que hoje se utilize a homeopatia, a ciência, mas eu não sei onde que ela classifica isso. Que hoje é possível. Aqui você encontra médico homeopata no Brasil, em qualquer lugar tem hoje, né? É uma boa pergunta para a gente fazer para o Dr. Jaider na quarta-feira. Né? Acho que a Su quer falar. Oi, sim, eu tenho o Thiago também tem. Mas eu tenho uma pergunta. Também, né, sobre as propriedades, né, do perispírito. Eu já li há muito tempo, eu não me lembro em que fonte, sobre a bicorporeidade, né? E tenho duas perguntas, não sei, né, se já foi. Eu sei que você falou, Luiz, que não tem muitas pesquisas ainda em relação a isso, né? Ou talvez não muitas respostas. Mas a bicorporeidade é o estado de desdobramento consciente? O desdobramento, a pessoa pode estar aqui e ela se projetar e estar consciente de tudo. Eu estou aqui e vou visitar vocês. Vocês nem ficam sabendo que eu visitei aí. Então, isso é um desdobramento. Já a bicorporeidade, eu dou uma apagada e aí você olha, olha o Luiz aí sentado na poltrona do lado. O que ele está fazendo aí? Entendeu? Então, um corpo aqui, que você está me vendo, e outro que você vê assim, fisicamente, está vendo do seu lado aí. Então, isso é bicorporeidade. Então, são dois corpos. Na parte física, matéria. Matéria. Porque ela tocou os seus 5 sentidos, a sua visão. Tá. Porque eu não sei... Então, essa que era a segunda pergunta. Desde que eu estava em dúvida se era o estado de desdobramento, né? Mas como não é, essa que era a questão, se era a questão física. Eu não sei se você me corrige, mas eu sei que algum desses espíritas famosos, vamos colocar assim, que a gente conhece, né, da doutrina, não sei se era o Dr. Bezerra, que tinha esse acesso de estar em um lugar fazendo uma coisa e em outro ao mesmo tempo fazendo uma outra coisa. Só que eu não tinha entendido se era o desdobramento ou se era uma questão física, mas é só por isso que era a minha dúvida, porque do jeito que descrevia, me parecia que era uma questão física, como se eu estivesse em outro lugar fazendo um outro serviço. Por exemplo, um médico, eu estou aqui fazendo uma operação cardíaca e eu estou em outro lugar fazendo uma operação gástrica, uma coisa do tipo, sabe? Então, é realmente a questão física, né? Santo Antônio de Pádua, tem o caso dele que ele estava numa cidade, isso na Itália, e ele foi para uma outra defender o pai dele, que estava em julgamento. Então, comprovadamente, ele estava no lugar, ele não poderia estar lá defendendo o pai,
porque logicamente não é possível. Mas através dessa capacidade ele conseguiu ir lá. Então, esse é um caso que a Revista Espírita, eu vou procurar e vou te dizer o ano todo, te mando. E um outro caso conhecido era de uma jovem professora que ela dava aula, né? E aí as meninas, as alunas olhavam do lado de fora, ela estava colhendo flores. Ela estava num estado de sonolência aqui, depois ela então via e ela não percebia isso. E bom, a história leva, inclusive, ela perdeu emprego, claro, né? Porque estava perdendo alunos, porque as crianças era estranho, né? Ver duas professoras, uma aqui e outra lá. Então é bicorporeidade, isso aí está presente. Então estão vendo ali. Ela estava ali escrevendo meio lento no quadro negro e elas olhavam lá fora e tinha a mesma professora colhendo flores. Então essa é bicorporeidade. Agora, eu não sei se o Tiago tem pergunta, senão eu ia fazer comentário. Tenho, na verdade, primeiro, obrigado, porque realmente hoje, mais uma vez, eu aprendi coisas que realmente também não sabia. Conforme a palestra foi andando, eu tenho a Ruivinha aqui do meu lado, então eu estava fazendo as perguntas para ela, porque senão eu ia ficar meia hora fazendo todas as perguntas possíveis e inimagináveis. Mas uma coisa que eu queria comentar que foi muito interessante, que para mim, pelo menos, foi uma coisa muito nova, uma coisa que eu não sabia é que o perispírito também era perene. Porque na minha cabeça, como que eu tinha chegado na conclusão que ele não era? Eu pensei no caso de obsessão. Já que o perispírito recebe e emana energias, num caso de obsessão, esses recursos estão sendo utilizados por um obsessor, correto? Encarnado ou desencarnado, como já foi dito, que também existe obsessão entre desencarnados. Mas eu achei que esse recurso tivesse um fim. Mas quando chegou na parte dos ovoides, Isso. Quando chegou na parte dos ovoides, eu consegui entender que ele não tem um fim. Então ele só se reduz, mas ele não acaba, correto? Exatamente. No caso de um obsessor, ele tira o quê? Pode tirar energia, pode tirar sossego, pode tirar o que for, mas ele não tira essa parte indivisível, indissolúvel do espírito, que é o perispírito e alma. Então está junto isso, então não tem. E eu tenho uma última pergunta. Existe algum caso conhecido ou que seja de uma separação da alma e do perispírito por alguma razão depois desta união? Por alguma outra razão, por alguma situação, por algum motivo? Existe alguma razão em eles se separarem? Pense que Deus faz regras imutáveis, porque elas são justas, são sábias, né? Então, ele não abriria uma exceção. Quando se fala assim em desaparecer perispírito, porque não tem utilidade, não tem como não ter utilidade. Como que Jesus reencarnaria aqui se ele não tivesse um perispírito? Tal a pureza dele, então ele é tão puro que não tem mais perispírito. Não, porque ele precisa de um modelo orientador, esse modelo orientador biológico que vocês viram, para formar um corpo. E precisa ser não é qualquer corpo. Vocês imaginem a seleção genética para chegar a Maria e José, porque esse negócio de virgindade, isso é coisa de preconceito, né? Mas pensa na biologia, na reprodução, homem, mulher, tudo normal, né? E aí você tem o quê? Você tem uma seleção para aquele. A saúde dele era de ferro, se podemos chamar assim. Muitas vezes eu fico pensando, meu Deus, ele não teve uma gripe, não ficou constado nada, porque ele não tinha. Doença é para quem está necessitado, para quem é inferior. A condição nossa. Vocês lembram que foi tirando as etiquetas aqui do perispírito? Entre elas tinha doença também, foi tirado aqui. Eu não sei se deu para ver tudo, não, mas a ideia era essa, tirar todos os males que nos acompanham. Ele não tinha mal nenhum. O espírito mais puro passou por aqui, né? Então, ele também tem perispírito. Se alguém acha que não, desculpa decepcionar, mas ele também tem. Porque só se
a literatura espírita, se Kardec e os espíritos falaram, olha, vamos ensinar desse jeito, lá na frente, quando essa turma começar a engatinhar, a gente fala que não, senão vai dar um nó na cabeça. Não creio que seja isso, não. Não, o importante é a gente saber que o perispírito de Jesus é um perispírito rarefeito, sutil. Não tem nada a ver com o nosso perispírito. Porque o espírito, ele forma o perispírito dele no mundo em que ele está. A matéria-prima nossa, fluido cósmico universal, é uma matéria pesada. Então, ele só pode formar um perispírito pesado. Quando você está num mundo melhor, num mundo mais sutil, mais rarefeito, a matéria-prima, que é o fluido cósmico universal, ela é mais leve, ela é mais sutil. Então, você vai tirar daquele mundo a matéria para formar o seu perispírito. A Inês tem uma pergunta. Eu tenho também uma pergunta antes da Inês. Faltam 3 minutos para dar o horário regulamentar. Podemos falar mais um pouquinho, podemos terminar, tá bom? Mas a Inês vai falar agora. Depois da Inês, a gente fala se segue ou não. Porque nós temos e a prece final. Oi, Inês. Na verdade, não é uma pergunta. Eu acho que a maneira de se entender o perispírito e ao espírito, nós somos a parte do todo, que é o espírito, que é o criador de tudo, que nos deu aquele espírito. Eu acho que o perispírito é a individualidade, é o que faz a gente, eu ser Inês, Vera ser Vera, Luiz ser Luiz. Lógico que não vamos ser sempre essas pessoas, mas na maneira que a gente evolui, o perispírito ele mantém a individualidade do ser, porque nós somos partes daquele todo, mas ele nos deu individualidade. E aí vem a necessidade do perispírito para que a gente mantenha a individualidade. Não é um tema interessante, bonito, o perispírito, a importância dele em nossas vidas? Então, vamos cuidar melhor dele, né? E como é que a gente cuida melhor dele? É realmente tirando da gente, se curando, né? Vocês perceberam aquela música? Que grandeza! Não sei quantos já tinham ouvido, mas essa música me causa, ao mesmo tempo, assim, é uma solução e é um problema, né? Porque, puxa vida, parece que ela está cantando ela, só falta a altura. A única coisa que difere é a altura, né? E ela falar como uma mulher, né? Mas se cantar como homem, falar a minha altura, pronto, está lá, já me vejo. Porque a condição nossa é justamente essa, né? Que eu não sei como é que ela foi inspirada assim a fazer uma música tão espírita, né? Se vocês tiverem curiosidade, busquem na internet. Como é que é o nome dela mesmo? Flaira Ferro. Ela tem uma fala. Flaira. Ela tem uma apresentação no TED, aquele talking, né? Isso lá em Recife. E ela conta um pouco dela, um pouco da história dela. E quem for ver ela dançando no YouTube, ela é fantástica, né? Como dançarina de frevo. Né? Muito bom. Não, realmente, foi a música descreve todos nós, né? Essa condição que a gente está ainda. E as características nossas, né? Em menor ou maior grau, tirando uma coisinha, acrescentando outra, mas Ainda bem que hoje, assim, pelo menos agora, né? Eu às vezes me reconheço cometendo algumas dessas coisinhas aí. Eu tô sendo fofoqueira hoje, né? Levei uns pitos essa semana. Aí todo mundo levou um pito comunitário. Né? Tô um pouco invejosa, né? Nossa, Carol, isso aqui não tá legal não, né? Vamos, por quê, né? Que você tá... Mas o ruim era quando não tinha consciência. Então, acho que o bom é quando... Olha o avanço. Nós já estamos, assim, muito, muito melhores, porque nós estamos, hoje, reconhecendo... Graças a Deus. Lutando contra isso. Realmente Graças a Deus. Porque, nossa Senhora, por quanto tempo mais, né? Vamos fingir que não somos, né? Me vem uma coisa na cabeça... Você falando aí, eu falei, puxa vida, né? Esse conhecimento que a gente adquiriu,
inclusive esse realmente de que nós temos que melhorar, né? Há uma necessidade disso para a nossa evolução. Nós temos que agir diferentemente, né? Falei, puxa vida, né? Por que nós temos esse conhecimento e muitas pessoas não têm? Então é um privilégio nosso, tá? Não, na verdade, nós temos também o nosso merecimento. Senão esse conhecimento não chegaria a nós. Porque tudo vem na hora certa, né? Então nós estamos preparados para receber isso. Mas nós não podemos olhar o outro que ainda não tem esse conhecimento, que está agindo ainda, está com depressão, está frustrado pelo momento que está vivendo, então nós não podemos condenar não, porque daqui a pouco ele está aí, né? Às vezes um pouco mais até avançados que nós, né? Então também nós devemos nos permitir um pouquinho de elogio no sentido de que, puxa, eu caminhei, eu tenho essa condição, né? E o mais importante não é se engrandecer por isso. O mais importante... Se motivar, né? Como? Se motivar, né? Se motivar. O mais importante é ir para frente com esse conhecimento e não parar por aí, né? Eu acho que isso é mais importante. É bem o que diz no... Essa semana me caiu, quando eu estava fazendo acho que foi no sábado, ontem que a gente fez a caridade, foi, né? Foi ontem, né? Tô perdida. Sexta-feira. Eu abri o Evangelho, né, antes de sair de casa, e saiu bem isso, Vera. Lá no capítulo 18, né? Muitos os chamados, poucos os escolhidos. Naquela parte... Na parte 10, né? Muito se pedirá aquele que muito recebeu, né? E aí, logo depois, dar-se aquele que tem. Então, a gente também vai receber a nossa recompensa, né? Diante do fazer, trabalhar todo esse conhecimento que a gente recebe, né? Porque aquele que não cultiva o campo que o trabalho que seu pai lhe ganhou, e o qual ele herda, vê esse campo sem cobrir de ervas e parasitas. Então, a gente não pode estacionar, né? A gente recebe um conhecimento, um esclarecimento, então temos que caminhar. Eu até dobrei aqui a página do Evangelho. Você estava falando aí, me veio isso na cabeça, porque me chamou tanto a atenção isso sábado, porque às vezes eu também fico nesse duelo, sabe, Verinha, de não, preciso me esforçar mais, porque o esforço é necessário, né, realmente, porque senão a gente não corrige, né, como diz a letra da música, a gente não anda para frente. Mas também precisa ter um pouco de amorosidade com a gente, de compreender isso, porque se a gente fica só na culpa, se culpando, se criticando, porque nunca tá bom, aí a gente esquece da máxima, né? Amar ao próximo, mas como a si mesmo. Porque se a gente não traz amor pra gente, a gente também não anda, né? Não, e depois tem outro, né? Não há privilégios, né? Pela parte do pai. Então, se nós estamos tranquilos, porque nós obtivemos, porque a gente foi atrás do conhecimento e tal, porque a gente tem algum merecimento do nosso esforço, não que Deus, né? Não que o pai trouxe assim, caiu de... Nós estávamos no momento certo para receber esse conhecimento. Agora, o que nós vamos fazer dele, né? Isso é que é, né? Então, e essa lição que a gente que a gente leu no começo, né, do Caminho, Verdade e Vida, a última frase, ela realmente tem a ver com o que a gente estudou, do que a gente comentou. Somos almas em função de aperfeiçoamento e, além do túmulo, encontraremos a continuação do esforço e da vida. Ou seja, o trabalho não termina, o aprimoramento não termina. A gente acha que, até um tempo atrás, talvez, a gente achasse que só reencarnado que a gente evolui. Não, a gente evolui a cada instante. Aqui na erraticidade, aqui como encarnado na erraticidade, é um trabalho constante, através do nosso trabalho. Né? Antes de terminar, eu queria falar uma coisa muito importante para vocês, que eu estou sentindo agora, porque eu não posso guardar isso para mim.
eu sinto a presença de uma das trabalhadoras do grupo de Maria, novamente. Ela já veio aqui, ela já esteve conosco. E ela me disse, né, eu vou passar já, porque senão eu não vou conseguir, já estou bastante emocionada, porque ela me disse o seguinte, ela falou, olha, nós precisamos continuar com o Mestre Jesus sendo o nosso modelo guia, porque para Maria, ele já não é mais filho, ele é um modelo e guia também. Ele é o mestre de Maria, e se ele é o mestre de Maria, ele precisa continuar sendo o nosso mestre. Porque hoje Maria já não vê mais ele como filho. Foi uma oportunidade que ela teve, né? Grandiosa oportunidade. É difícil até de explicar o sentimento que me vem, mas que se Maria viu o filho dela como mestre, imagina como nós deveríamos adotá-lo de forma constante em nossas vidas, né? Porque é ele que nos ensina o amor, é ele que nos trouxe as lições para que nós pudéssemos estar onde estamos hoje. As lições que nos ajudam a evoluir. Sem o nosso querido mestre, nós não conseguiríamos estar aqui nessa, entre aspas, paz que sentimos em meio a tanta dor que existe ao nosso redor. Então nós devemos agradecer a Ele por esta bênção de conhecimento, de entendimento das lições que nos deixou há tanto tempo. Que Ele nos abençoe e possa nos fortalecer para que nós possamos a cada dia, a cada hora, nos renovarmos mais e mais para podermos auxiliá-lo, estendendo as nossas mãos e transmitir luz para os necessitados de toda ordem que estão ao nosso lado. Mas principalmente nós devemos lembrar, como mães que somos, e não necessariamente somos mães somente aquelas que têm filhos, que geraram filhos, mas nós somos mães perante os necessitados. E nessa hora nós precisamos lembrar do amor de Deus para esses necessitados. Os nossos filhos são amados, são queridos, mas esses necessitados muitas vezes não teve ou não tem, ou abandonaram. Que cada ser necessitado de amor, necessitado de carinho, de amorosidade de uma mãe, possa receber de nós o amparo, para que eles possam, assim, retornar a ser homens iguais perante toda a sociedade. Acima de tudo, que eles possam, através das nossas vibrações amorosas, serem capazes de erguer os olhos para o céu e dizer: eu conheço Jesus. E através das lições do Mestre eu posso mudar. Que eles tenham a plena confiança em Jesus. E aqueles que não o conhecem possam encontrá-lo em algum momento de suas vidas.
para que possam ter a oportunidade de se transformarem como nós estamos nos transformando hoje, querendo ser luz, querendo ser transparente para transmitir o amor. Queremos agradecer a nossa mãe maior, que nós, neste momento, a sentimos plenamente entre nós. Queremos agradecer a ela por ela jamais ter impedido seu filho de seguir em frente com a sua tarefa de nos ensinar o amor. Que assim seja, mestre. Desculpa, acabou saindo e... Não, tem que pedir desculpa não, que é isso, a gente que agradece. Então é isso, meus amigos. Acho que a gente finaliza mais uma noite com essa paz, né? Com esse amor que nos envolve, assim, que realmente... a paz que nos envolve tanto, nós vamos conseguir nos manter firmes, corajosos, com bom ânimo, com muita esperança de sermos melhores cada dia. E mantermos assim até o próximo encontro, se Deus quiser. Um beijo enorme para vocês, um feliz Dia das Mães. Feliz Dia das Mães. Feliz Dia das Mães. Hoje eu modifiquei. Eu tá aí, o meu filhote está aí com vocês. Ah, é? Eu aqui chorando. Ele tá aí, ele é do Circo de Soleil. E o meu tá aí com você. Pois é, a vida nossa é essa mesmo, né, minha filha? Oh, meu Deus. Um grande beijo a todos. Hoje eu mudei o meu conceito de mãe, sabia? Pelo que eu aprendi hoje com os espíritos amigos. Olha só, um novo conceito. Eu ainda tenho muito que evoluir para aprender. Eu ainda não aprendi, não, ainda não consegui cortar o cordão. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, Luiz. Boa noite, Verinha. Beijo. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, boa noite.